E, senhoras e senhores, estou encrencada de novo. Por que eu estou sempre encrencada? Estou viralizando no Twitter por dizer algo que não se pode dizer. Olhem essa tendência número 1. Está escrito: Candace Owens rejeita teorias sobre a Terra e enfrenta reação negativa. Como é que eu vou sobreviver a isso? Mas também tenho que admitir que essa tendência é meio legal porque estou viralizando na categoria ciência, e isso é inédito. Estou me sentindo tipo a garota da ciência. Cristo é rei. Desculpem, senhoras e senhores, sei que estou me divertindo demais, tenho que parar. Além disso, mais adiante, temos a equipe de Joe Biden. Eles inventaram uma segunda desculpa para sua performance no debate. Acontece que não era um resfriado, afinal. Era jet lag. Vamos conversar sobre isso. E Kamala Harris definitivamente vai conseguir o voto negro. Porque ela fez uma aparição no BET Awards e mostrou o quão inegavelmente negra ela é agora. Tudo isso daqui a pouco no Candace. Certo, então sempre que estou em alta por algo que não é grande coisa, eu sei que tem algo que o establishment quer esconder. Isso se chama reação exagerada da mídia. E isso sempre significa que você esbarrou em algo que eles realmente não querem que seja exposto. E foi mais ou menos isso que aconteceu quando na segunda-feira fiz um longo episódio sobre por que agora estou rejeitando o culto à ciência. Eles mentiram para nós sobre muitas coisas, sobre vacinas, controle de natalidade, pessoas que estão sendo feridas. E nós simplesmente aceitamos tudo, dizem os especialistas. E estamos sacrificando nossos próprios corpos. É justo? Parece estranho. Parece errado. Quando você analisa mais a fundo a história, eles continuam mentindo e se safando. O que eu disse foi que a ciência se tornou uma fé pagã. Sim, é isso que eu realmente acredito. E eu disse, se não vem da Bíblia e eu não posso observar com meus próprios olhos, eu não aceito como verdade. Outro exemplo de uma reação exagerada recente da mídia, claro, foi quando o Tucker se sentou com o Joe Rogan. E ele começou a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre como não deveríamos ter lançado bombas nucleares, você sabe, orando a Cristo. Entraram em pânico como se questionar a questão das bombas nucleares não fosse permitido. E novamente pensei, o Tucker deve estar chegando a alguma verdade que eles não querem que seja exposta. E ultimamente estamos descobrindo que mentiram para nós sobre praticamente tudo relacionado à Segunda Guerra Mundial. Mas é justamente esse trecho da conversa do Tucker com o Joe Rogan que eu insisto que vocês memorizem. Então ouçam mais uma vez. Existe um mundo inteiro que não podemos ver, que age sobre as pessoas. Um mundo sobrenatural que está agindo sobre nós o tempo todo para o bem e para o mal. Todas as sociedades pensaram assim antes da nossa. Na verdade, todas as sociedades em toda a história registrada pensaram assim. Até, vou ser específico, agosto de 1945, quando lançamos as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E de repente, o Ocidente se torna oficialmente secular. Nós somos Deus. Não existe Deus além de nós. E esse é o mundo em que crescemos. Mas isso é uma anomalia. Ninguém mais jamais pensou assim. Nunca houve uma sociedade que pensasse assim. Todas as outras sociedades sempre presumiram. E elas tiveram todo tipo de explicação diferente e os detalhes variam. Mas a ideia central não muda. Ela nunca mudou, desde as cavernas até agora. Estamos sendo influenciados por forças espirituais o tempo todo. Para deixar claro, é isso que eu acredito que fez a mídia surtar. Eles disfarçaram isso com a moralidade da Segunda Guerra Mundial e a bomba. Mas eu acho que, na verdade, foi isso. Estou começando a perceber uma tendência de que toda vez que você começa a falar sobre a Bíblia, começa a falar sobre Deus, começa a falar sobre espiritualidade, e ao reconhecer que a América e o Ocidente são uma anomalia, que existem forças espirituais atuando sobre as pessoas o tempo todo, a mídia entra em pânico, porque na minha visão, a mídia é um pouco satânica. Eu realmente acredito nisso, e uma das pessoas que estava observando essa tendência também acreditava. Recebi uma mensagem de um usuário aleatório dizendo: o motivo pelo qual eles estão surtando é porque a NASA é satânica. As origens da NASA são satânicas. E eu fiquei tipo, o quê? Do que você está falando? E meu Deus, pessoal, se preparem. O que eu estou prestes a contar para vocês, vocês nem vão acreditar em mim, mas podem simplesmente pesquisar sobre isso. Você nem precisa entrar em um buraco negro no Reddit. Você pode literalmente abrir a Wikipédia. Isso está tão escancarado diante dos nossos olhos, e mesmo assim, não aprendemos sobre isso. E agora eu entendo por que eles estão tão irritados comigo.
Então talvez você já tenha ouvido falar de um homem chamado Aleister Crowley. Se não ouviu, vou te dar um breve resumo. Aleister Crowley era um inglês. Ele também era um usuário de drogas. Ele era bissexual, que é acreditado como tendo influenciado fortemente a eventual revolução da contracultura dos anos 60 nos Estados Unidos. Amor livre, amor livre. Sim, aquele livro Caos. As coisas ficaram estranhas e satânicas nos anos 60 na América. E foi para a América que esse inglês, Aleister Crowley, acabou se mudando. Mas pelo que ele é mais famoso é pela magia negra. Ele era um ocultista que jurou lealdade aos demônios. Ele acreditava que podia invocar demônios. A história diz que quando tinha 13 anos, ele leu o livro do Apocalipse na Bíblia e se inspirou, não em Jesus Cristo, mas na besta de 7 cabeças, que é montada pela prostituta da Babilônia. Então, caso você não esteja familiarizado com a Bíblia e o Apocalipse, eles falam sobre uma besta de 7 cabeças que governa sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ok? Então é satânico, é uma besta satânica. Quando Aleister ficou mais velho, ele iniciou um culto religioso, um culto satânico conhecido como Lima. Crowley acreditava que o número da besta 666 era significativo. Ele acreditava que a humanidade estava entrando em uma nova era e que seu lema religioso, que era "Faze o que tu queres", iria governá-la, certo? Ele acreditava que, na verdade, poderia criar essa besta e governar as nações praticando rituais. Ele praticava rotineiramente rituais sexuais. Ele acreditava em sexo masoquista e sádico, acreditava no amor livre. E ele era muito conectado à elite dos Estados Unidos. Ele simplesmente publicava abertamente artigos para a Vanity Fair porque era melhor amigo do editor deles. E muitos da elite em nossa sociedade eram seus seguidores e crentes. Um satanismo. Isso é um fato. Você pode pesquisar isso. Um desses seguidores era um homem chamado Jack Parsons, outro jovem rico. E aqui está o que você deve saber sobre esse período. Antes de Jack Parsons entrar em cena nos Estados Unidos, o consenso científico era de que nunca entraríamos no espaço, que isso era uma impossibilidade. Mas esse garoto rico, que também por acaso era ocultista e que também realizava rituais sexuais e sacrifícios de sangue para invocar demônios, bem, agora, ele expressava a crença de que eles poderiam alterar fundamentalmente a humanidade e ele teve uma visão. Ele disse, não, nós podemos fazer isso funcionar. Nós podemos chegar ao espaço. Dê uma olhada neste artigo. Novamente, isso foi publicado. Você pode pesquisar isso você mesmo. Aqui está a manchete: Sexo, Ciência de Foguetes e Satanismo. Conheça as verdadeiras figuras ocultas da NASA. E eu vou ler diretamente deste artigo para vocês, porque é inacreditável. Minha mandíbula caiu no chão. Estou passando rapidamente pelo texto porque é muito longo. Isso faria o programa durar para sempre, mas vamos deixar o link e você absolutamente precisa ler. O texto diz, abre aspas, Jack Parsons mal é reconhecido no site da NASA, e ele é o homem que tornou os foguetes uma realidade. E foi cofundador do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da agência, sede de missões que abriram caminho para os programas Apollo. E continue explorando Marte e o espaço sideral hoje. Se a história de vida de Parsons fosse um roteiro de filme, seria considerada absurda. Ele inventou a tecnologia de propulsão a jato, apesar do escárnio da indústria de que foguetes nunca existiriam, mas também era uma figura importante no ocultismo e convidou Ron Hubbard da Cientologia, em sua confiança e festas de sexo desenfreadas. Parsons tentou vender suas invenções financiadas pelo governo para Israel, antes de acabar morrendo aos 37 anos em uma explosão causada por ele mesmo, deixando uma massa de materiais perturbadores para seus amigos descobrirem. Aqui está a história notavelmente tortuosa de sua vida. Então ele também, assim como Aleister Crowley, estava interessado apenas no demoníaco quando era jovem. Ele também gostava de ficção científica. Sua história começa quando ele tinha 14 anos. E como fã de ficção científica, ele decide começar experimentos que eventualmente moldariam sua vida com seu amigo de escola chamado Edward Foreman. A dupla começou a brincar com foguetes no quintal de Parsons e logo criou seus próprios foguetes de combustível sólido. Foi aqui que Jack começaria a ligar a ciência ao satanismo. Parsons mais tarde afirmou que invocou o diabo pela primeira vez aos 13 anos, em uma experiência aterrorizante. Jack e Ed mais tarde frequentaram a faculdade, mas acabaram desistindo.
Em 1936, eles conheceram Frank Molina, de 22 anos, que era um estudante de pós-graduação e compartilhava a paixão deles por desafiar a gravidade. Quando Parsons e Molina se conheceram, o entusiasmo deles por foguetes e viagens espaciais os uniu como um aperto de mão maçônico, segundo um escritor. Tenho certeza que sim. Molina ajudou conseguindo financiamento para a pesquisa deles através do Caltech, e seus experimentos eram bastante perigosos. Havia muitas explosões. E assim, ele e seus amigos ficaram conhecidos como o Esquadrão Suicida. Eles decidiram levar seus experimentos para o deserto. E essa parte é simplesmente incrível. Vou ler para vocês uma citação direta aqui. Mais uma vez, as fascinações de Jack pelo ocultismo e pela astronáutica se chocaram. Nas terras desérticas fora do Caltech há um antigo canal de rio chamado Arroio Seco. Ele é ladeado por rochas em ambos os lados. Uma delas é chamada de Devil's Gate, graças ao seu formato de cabeça com chifres. Alguns moradores locais acreditavam que a boca do Arroio Seco era um portal para outras dimensões. Mas para Parsons, a área tinha 2 usos. Ele testava foguetes ali, mas anos depois, voltaria para realizar cerimônias e rituais com outros ocultistas no mesmo local. Caramba, pessoal, o que acontece então é que justamente na noite de Halloween de 1936, eles têm um avanço científico após acidentalmente incendiarem a linha de oxigênio do pequeno motor de foguete. E embora não tenha decolado, Mitch e sua equipe ficaram entusiasmados. Eles disseram que esse teste foi um sucesso. Ele escreveu para os pais. E a NASA mais tarde consideraria esse experimento que aconteceu novamente no Halloween como o primeiro experimento de foguete do que mais tarde se tornaria o laboratório de propulsão a jato. Então havia um método na loucura do Esquadrão Suicida. Eles criaram um combustível que queimava de forma limpa e podia ser armazenado sem explodir. E a comunidade científica era cética, mas o exército dos Inautuae viu potencial e ofereceu financiamento para o projeto do trio em 1939. Ótimo! Um pequeno culto satânico encontra o governo dos Estados Unidos. A partir daí, a credibilidade de Jack na comunidade científica disparou, assim como seu interesse pelo sobrenatural e pelo demoníaco. Ele foi levado a uma reunião da Otto, que significa Ordem dos Templários do Oriente, uma sociedade ocultista, em Los Angeles, em 1939, e ficou completamente envolvido. Se você está se perguntando o que é a OTO, era um grupo formado por seguidores dos ensinamentos de Aleister Crowley. Novamente, o viciado em heroína, devasso sexual e ocultista que era considerado pela imprensa de sua terra natal, a Inglaterra, o homem mais perverso do mundo. Parsons passou de apenas ler os escritos de Crowley a se tornar correspondente do próprio Fera 666. Em poucos anos, Crowley considerava Parsons seu protegido americano. Parsons mal tinha chegado à metade dos seus 20 anos e não se preocupava nem um pouco em separar suas inclinações pessoais das profissionais. O artigo nos conta que o California Tech publicava matérias na época relatando que ele entoava o hino de Crowley antes de acender seus foguetes. Ele simplesmente entoavam hinos satânicos e demoníacos antes de acender esses foguetes. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é um teste. Essa é uma parte da história que está escondida bem debaixo do seu nariz. Em 1941, ele e sua esposa, Helen, com quem se casara 5 anos antes, foram iniciados no que ficou conhecido como Agape Lodge, um ramo da igreja que praticava a religião de magia telêmica de Crowley. Então eles ficaram ricos. Eles fundaram a Aerojet Engineering Corporation, que se tornou a maior fabricante mundial de foguetes e propelentes. E em menos de 20 anos, já era um negócio de $700 milhões por ano. Parsons era o vice-presidente. 1 ano depois, ele cofundou o laboratório de propulsão a jato. Agora que ele está rico, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem contatos no governo. Você tem dinheiro. Você está participando de rituais sexuais. Bem, ele só vai tornar os rituais sexuais demoníacos ainda maiores, porque obviamente isso levou ao sucesso. Ao sucesso, invocando demônios, acreditando em Satanás. E o que ele fez em seguida foi alugar uma mansão na Millionaires Row de Pasadena, na Orange Grove Avenue, e convidou outros telemitas para viverem em comunidade no que ficou conhecido como a Casa dos Parsons. Isso é realmente uma das primeiras versões de uma comunidade hippie, se você quer saber minha opinião. E claro, se você leu aquele livro Caos, você só consegue pensar, meu Deus, Candace! Então, o que eles faziam na Casa dos Parsons? Bem, a Casa dos Parsons tinha 10 quartos.
Mas seu maior trunfo, pelo menos para Parsons, de acordo com este artigo, era a casa de cocheiro adicional com 3 quartos, que se tornou uma Agape Lodge. A comunidade era autossuficiente, mantendo hortas e animais para comer e usar em rituais de sangue. Esses eram os eventos mais tranquilos. Os rituais de sangue eram os eventos mais tranquilos que aconteciam na casa dos Parsons. Os moradores da Orange Grove faziam frequentes reclamações à polícia sobre música alta, uso de drogas e mulheres grávidas nuas que dançavam pelo fogo no jardim. Isso é totalmente normal, pessoal. Só para vocês saberem, quando se trata da NASA e propulsão a jato, às vezes você precisa de uma mulher grávida nua dançando pelo fogo no jardim. Parsons recebia as pessoas na porta com uma cobra viva enrolada nos ombros. E quando a polícia aparecia, ele dizia: Olha, eu sou um cientista do Caltech. Não está acontecendo nenhum problema aqui. Eu sou influente. Eu tenho conexões com o governo, eu tenho dinheiro. Me deixem em paz. E pelo visto, eles simplesmente o deixaram em paz. De alguma forma, isso vai ficar ainda mais estranho, pessoal, porque em meados dos anos 40, Jack decidiu que queria ultrapassar ainda mais os limites do seu satanismo, levando a magia telêmica a um novo patamar. Ele queria pegar o espírito de Babilônia, a deusa que eles adoravam, e instilá-lo em um ser humano. Em resumo, ele queria engravidar uma mulher que ele acreditava ter certos poderes para que ela desse à luz uma criança, que incorporaria as forças de Babilônia. Então, entre janeiro e março de 1946, isso mesmo, estamos chegando agora ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então pense no que Tucker disse. Hubbard, de novo, esse é o L. Ron Hubbard, da Scientologia, ajudou Parsons em uma série de rituais que eles chamaram de Babylon Working. E em 18 de janeiro, uma mulher chamada Marjorie Cameron, que tinha cabelo ruivo, apareceu na casa paroquial. E ele acreditava que era isso, essa era a Mulher Escarlate, que ele havia invocado através de seus rituais. O momento havia chegado. Está feito, Parsons disse a Hubbard. Voltei para casa e encontrei uma jovem que atendia aos requisitos me esperando. Achei que tinha as imaginações mais mórbidas, mas parece que não tenho. Se você está se perguntando quem era aquela mulher ruiva, ela era uma mulher que havia sido recentemente dispensada da Marinha. Ela tinha um espírito livre. Ela, por acaso, tinha cabelo ruivo. Ela ficou feliz em fazer sexo com Parsons. Porque, novamente, eles promoviam o amor livre. Hubbard, então, foi promovido a uma posição de alto sacerdócio poucas semanas após ser exposto à magia negra telêmica, e ele entoou ritos e rituais, algo que fez completamente de improviso. Qual foi o resultado? Bem, depois disso, em 6 de março, Parsons escreveu entusiasmado para Aleister Crowley. Ele escreveu, abre aspas, mal posso te contar ou decidir o quanto quero escrever. Estou sob ordens de extremo sigilo. Tive a experiência mais importante e devastadora da minha vida. Crowley respondeu a ele escrevendo, abre aspas, você me deixou completamente intrigado com seu comentário. Achei que tinha a imaginação mais mórbida, mas parece que não tenho. Não consigo formar a menor ideia do que você pode querer dizer. Bem, o que Parsons quis dizer é que ele havia criado uma criança da Lua, que eles estavam tentando criar uma criança da Lua como seu experimento final. Criando uma criança da Babilônia. Aliás, o final dessa história ao qual estamos chegando fica um pouco nebuloso. Dizem que, aparentemente, depois de tudo isso, depois de engravidar essa mulher, depois dos cânticos, depois dos rituais sexuais, depois de impulsionar essa mulher, ela concordou em fazer um aborto. Parsons, então, passou a ser investigado pelo FBI. Acreditam que ele estava planejando entregar seus planos de foguetes ao recém-fundado governo de Israel, em troca de permissão para entrar no país e a chance de uma nova vida no exterior. Então ele morreu de forma bastante misteriosa, Jack Parsons, em uma explosão. Alguns afirmam que ele cometeu suicídio. Alguns afirmam que foi um acidente. Alguns afirmam que ele nunca morreu, mas na verdade ele apenas desapareceu. Honestamente, nunca saberemos. Não precisamos espalhar teorias da conspiração, porque nesta história a verdade é mais estranha que a ficção. Aí está, rapazes. Essas são as origens da NASA e do programa, o programa de propulsão a jato. Você sabe, nós vamos chegar à missão espacial. Mas não se preocupem, seria totalmente louco vocês acharem que adoradores de Satanás ainda estão envolvidos na NASA. Obviamente, depois que tudo começou, eles ficaram totalmente limpos. Vocês sabem, tudo tem sido feito às claras. Ninguém acredita mais nessas coisas. E sim,
está tudo ótimo e tudo é normal. E agora, de repente, acho que os objetivos de Aleister Crowley eram criar uma sociedade que enganaria o mundo inteiro. Agora, de repente, no Ocidente, nós não acreditamos mais nessas coisas. Olhamos para trás, para a história de um homem que dedicou toda a sua vida e um culto religioso inteiro a invocar demônios, dizendo que os haviam invocado com sucesso, que tiveram experiências com Satanás, e achamos que eles estavam apenas sendo imaginativos. Não. Satanás não pode ser real, certo? Então, sim, pense no que o Tucker está dizendo. Que, de repente, após esse período, exatamente quando isso estava acontecendo, quando as pessoas seguiam essa religião e acreditavam em Satanás, de repente os americanos simplesmente embarcaram no trem do ateísmo. E simplesmente dissemos, não acreditamos mais nessas coisas, nesse espiritualismo. Em vez disso, o que acreditamos agora é na ciência, na racionalidade. E Deus me livre que alguém como a Candace comece a falar sobre a Bíblia. Ai, meu Deus. Lá está ela. Ela está dizendo que não confia apenas na ciência. Na verdade, estou dizendo um pouco mais do que isso. Eu acho que a ciência se tornou um pouco satânica. Sabe, eles estão mandando você fazer coisas totalmente satânicas, sacrificar seus filhos em nome da ciência, porque é só um aglomerado de células. Tá ficando estranho lá fora. E me desculpe por perceber isso. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto. A gente tem falado de muita coisa ruim. Acho que agora é hora de falar de algo bom. Sabe o que é bom? O fato de que o 4 de julho é amanhã. Bem, na verdade não é tão bom pra mim, porque meu marido é inglês, então é um feriado muito sensível na minha casa. Mas você sabia, de qualquer forma, já que ele não está assistindo, que há 250 anos os americanos se revoltaram contra produtos importados na festa do chá de Boston? Infelizmente, mais de 85% da carne bovina alimentada com capim vendida nas lojas hoje é importada do exterior. É por isso que já passou da hora de nos revoltarmos novamente, desta vez contra as importações na seção de carnes. Jogue esses cortes caros e de baixa qualidade fora e compre na Good Ranchers. A Good Ranchers é a única patrocinadora deste episódio. E com o 4 de julho chegando em apenas um dia, eles querem que você saiba. A melhor maneira de celebrar a grande América é com carne americana. A Good Ranchers oferece carne 100% americana em que você pode confiar, criada em fazendas locais, sem antibióticos ou hormônios adicionados, entregue diretamente na sua porta. E agora, eles têm uma oferta incrível só para você. Você receberá $100 de desconto, além de hambúrgueres Wagyu grátis por 1 ano ao assinar qualquer uma das caixas selecionadas deles. Um valor de $400 disponível para todos os ouvintes do Candace se você usar o código Candace. Desde frango orgânico a bifes maturados, a Good Ranchers tem a carne para refeições saborosas e inesquecíveis. Todas as noites da semana. Então, não se contente com carne de procedência duvidosa. Acesse goodranchers.com e use o código CANDACE para garantir essa oferta incrível. Junte-se à revolução moderna da carne com a Good Ranchers e aproveite a tranquilidade de saber de onde vem a sua comida. É goodranchers.com, código CANDACE para $100 de desconto, mais 3 libras de hambúrgueres Wagyu em cada pedido durante 1 ano. goodranchers.com, carne americana entregue na sua casa. Muito bem, pessoal, agora vamos para algumas histórias. Mas antes de entrarmos nessas histórias, vocês já sabem o que eu vou dizer. Acesse clubcandice.com e compre seu copo Sanders. E se você estiver assistindo no YouTube, clique no botão de inscrição e também nas notificações, caso eu apenas surpreenda vocês e faça uma transmissão ao vivo. Tudo bem. Primeiro, quem temos? Joe Biden. Só para refrescar sua memória, você deve se lembrar que depois do debate, na verdade, durante o debate, foi meio incrível. Os propagandistas perceberam imediatamente que ele não teria uma boa noite. E acho que foi algum repórter da MSNBC que... Ao longo do texto, um tweet diz: "Fui informado por fontes próximas a Joe Biden que ele está resfriado." Sim? E todos nós ficamos nos perguntando que tipo de resfriado era esse se eles estavam lançando a mais nova versão da Covid. E nesse frio você simplesmente vai e não sabe o que está dizendo. Bom, obviamente, o público não estava mordendo a isca. Não estava mordendo a isca, desculpe. E eles precisavam ir ao mercado com outra coisa. E aparentemente, o que ele está dizendo agora para as pessoas. Notavelmente, ele ainda tem pessoas que estão lhe dando dinheiro mesmo depois daquela apresentação. E ele disse a pessoas em uma arrecadação de fundos privada que o motivo de seu desempenho tão ruim naquela noite foi porque ele estava com jet lag. Falando em uma arrecadação de fundos privada na Virgínia, na noite de terça-feira,
Ele disse que não foi muito inteligente por ter feito todas aquelas viagens antes do debate. Ele disse, abre aspas, eu não tive minha melhor noite. Eu decidi viajar pelo mundo algumas vezes, passando por sei lá quantos fusos horários. Acho que foram cerca de 50 fusos horários nas poucas semanas antes do debate, fim de citação. Então ele passou por 50 fusos horários. Ele também disse que não ouviu sua equipe e que voltou e simplesmente adormeceu no palco. E tenho que ser honesto, se eu tivesse passado por 50 fusos horários antes de um debate, eu também estaria cansado. E deveríamos compreender isso, exceto pelo fato de que isso não aconteceu. Obviamente não foi isso que aconteceu de forma alguma. Na verdade foi o seguinte, a agenda dele antes do debate. Então Biden foi à França para o 800º aniversário do dia D no início de junho. Depois ele foi para a Itália para a reunião do G7 em 12 de junho. Ele seguiu isso com uma viagem para Los Angeles. Isso foi no dia 15 de junho. E foi só isso. Depois ele voltou para Washington em 16 de junho, 11 dias antes do debate. Ele e sua equipe então se isolaram em Camp David para se preparar para o debate. E o que é realmente engraçado sobre esses preparativos é que, basicamente, o Biden acordava às 11 da manhã, eles faziam algumas horas de preparação e então ele ia tirar uma soneca. É isso que está sendo alegado. Então, foi isso que o deixou exausto. Ele teve 11 dias para superar o jet lag de atravessar 50 fusos horários. E por 50 fusos horários, ele quis dizer 3 ao longo de meio mês. É isso que ele realmente quis dizer. De qualquer forma, ele ainda estava tão exausto e todas as sonecas em Camp David não ajudaram. Nem ficar na costa leste por 11 dias inteiros antes do debate ajudou. E ele ainda estava muito, muito cansado. Acho importante vermos sobre o que ele está falando. Sabe sobre o que ele está falando quando diz jet lag? Vou mostrar para vocês um vídeo do Joe Biden em 2019, quando ele concorreu, comparado com sua performance no debate. Ouçam só. Continuo achando que precisamos fazer mudanças fundamentais nos direitos civis. E esses direitos civis, aliás, incluem não só os afro-americanos, mas também a comunidade LGBT. Ele quer se safar disso, acabar com a capacidade do Medicare, com a capacidade de. Eu não fui contra o transporte escolar nos Estados Unidos. O que eu fui contra foi o transporte escolar ordenado pelo Departamento de Educação. É isso que eu sou contra. Garantir que sejamos capazes de fazer com que cada pessoa, sem exceção. Eu sou elegível para o que consegui fazer com a Covid, com lidar com tudo o que precisamos fazer com. Olha, se você vai determinar o resultado desta eleição, vote, vote, vote. Se você puder votar antecipadamente no seu estado, vote antecipadamente. Se você puder votar pessoalmente, vote da maneira que for melhor para você. Porque ele não pode impedi-lo. E vou continuar avançando até que consigamos a proibição total da iniciativa total. Em relação ao que faremos com mais patrulhas de fronteira e mais agentes de asilo. Presidente Trump? Eu realmente não sei o que ele disse no final daquela frase. Acho que ele também não sabe o que disse. Bem, Trump, ele estava com jet lag. Ele teve 11 dias de jet lag porque passou por 50 fusos horários. Definitivamente não é jet lag. Olha, eu entendo que as pessoas que estão assistindo isso só sentem pena dele porque é tão óbvio que ele tem demência. Mas não, você não deveria sentir pena dele. Você deveria sentir pena de si mesmo. Ok, eles sabiam que ele tinha demência precoce já em 2019. Ok, até mesmo a performance que você viu à esquerda, onde ele está falando claramente, foi definitivamente depois de uma injeção. A questão da demência, porém, é que eventualmente você não pode simplesmente dar uma injeção em alguém e esperar que melhore. Na verdade, ela progride. E bastante rápido, na maioria dos casos. E todos nós temos um ente querido que passou por isso. Nós reconhecemos os sintomas, nós vemos os sinais. Podemos ver isso na maneira como ele anda. E eles querem que você pense, é maldade implicar com ele. Não, é absolutamente inaceitável que tenham permitido que ele comandasse o país por 4 anos. Para ser justo, ele não estava comandando. Obviamente, havia um governo paralelo e eles só o preferiam porque ele era, você sabe, um fantoche fácil de manipular para eles. Mas somos nós que estamos sofrendo por causa disso. E as pessoas estavam iludidas e nos chamavam de más pessoas. Por dizer desde cedo que, obviamente, esse homem estava sendo escondido do público porque tinha sinais iniciais de demência. E agora já não é mais início precoce, o que torna Jill Biden má, mas também todo o Partido Democrata. Por mentir, simplesmente mentir na cara das pessoas que são seus eleitores. E dizer, não há nada de errado com ele. Não há nada de errado com ele até que não puderam mais negar que foi o que aconteceu.
Então, novamente, não sinta pena dele porque ele viveu sua vida de forma muito maldosa. Uma pessoa que mentia rotineiramente. E ele, pelo menos, estava lúcido o suficiente em 2019 para saber que estava aplicando esse golpe no povo americano. E ele estava de acordo com isso. Ele foi completamente cúmplice. Agora é só a esposa dele que é cúmplice junto com o aparato que o cerca. Parece que estão se preparando para substituí-lo. Quem sabe por quem? Estamos ouvindo falar em Michelle Obama. Mas vou te dizer uma coisa. Se Kamala Harris tiver algo a ver com isso, vai ser ela. Tem muita coisa. Coisa ruim acontecendo. E eu não sei, além da demência, o que está acontecendo com o Biden. Talvez tenha algo a ver com a dieta dele. Talvez o verdadeiro problema seja que ele não está comendo carne de qualidade. E eu não tenho esse problema porque eu como ranchers de qualidade. Eu sou um bom rancher. Assine para receber carne que chega à sua porta. E é para lá que estou direcionando vocês, para goodranchers.com/Candace, para garantir que vocês não comam qualquer carne que cause isso. Para ter, você teria um jet lag de 11 dias. Olha, as colônias originais tiveram que lutar 7 longos anos por sua independência, mas você pode conquistar independência do corredor de carnes em menos de 7 minutos no goodranchers.com. Basta escolher sua caixa de carne bovina, frango, porco ou frutos do mar selvagens. Personalizá-la com complementos e usar o código CANDACE para garantir $100 de desconto, além de hambúrgueres Wagyu grátis por 1 ano. Junte-se à revolução da carne e liberte suas refeições de carnes importadas e de baixa qualidade. Isto é Good Ranchers, melhor oferta de todas. $100 de desconto nos seus 3 primeiros pedidos, $40 no primeiro, $30 no segundo e $30 no terceiro. E isso não é tudo. Você também receberá esses hambúrgueres Wagyu grátis por 1 ano inteiro. São $400 de economia para celebrar esta nação. A Good Ranchers obtém todos os seus cortes de fazendas e ranchos familiares nos Estados Unidos. Imagine a satisfação de saber que cada mordida apoia agricultores americanos, ajuda veteranos americanos e entrega a qualidade que sua família merece. Então não espere! Acesse goodranchers.com e use o código Candace para aproveitar essa oferta incrível. É hora de declarar sua independência de importações de baixa qualidade e aproveitar a melhor carne que a América tem a oferecer. Esse é o código dos Ranchers, Candace. Good Ranchers. Carne americana entregue na sua casa. Bem, vou te dizer uma coisa, pessoal. Vou te dizer quem eles vão nos entregar, não em uma bandeja de prata, mas de forma figurada, na verdade, porque Kamala Harris está sentindo o cheiro de sangue na água. Ela está tipo, é por isso que eu tenho fingido fazer qualquer coisa nos últimos 4 anos. Porque eu quero subir e brilhar no topo. Eu sou a escolha óbvia, porque eu também não sei falar, e não tenho demência como desculpa. Eu simplesmente nunca sei do que diabos estou falando. E não vamos esquecer que Kamala Harris é parcialmente negra, embora você sabe, quando ela entrou no Congresso, queria que todos soubessem que ela era indiana. Ela está realmente assumindo o lado negra desde que se tornou vice-presidente. E eles estão realmente fazendo isso. Eles estão repetindo esse roteiro de novo. Eu não acho que isso vai funcionar, mas não é por causa da Kamala Harris. Kamala Harris vai continuar tentando ao máximo garantir o voto dos negros da forma mais constrangedora possível. O que me leva a este momento, porque há pessoas, é claro, que estão fazendo o trabalho para Kamala Harris, porque, obviamente, se alguém for substituir o Biden, tem que ser a mulher negra que está abaixo dele. Então aqui temos a Areva Martin, caso você esteja se perguntando quem ela é. Ela é advogada de direitos civis e analista jurídica da CNN, o que significa que, em tempo integral, ela deve lembrar as pessoas negras que elas são negras e, portanto, precisam fazer o que o Partido Democrata manda. Estamos cansados disso, negros? Deixe-me saber nos comentários se estamos. Bem, ela fez uma aparição no Stephen A. podcast do Smith, falando em nome das mulheres negras em todos os lugares. Ouça com atenção. Se escolherem um homem branco em vez de Kamala Harris, mulheres negras, posso dizer, vamos embora e acabar com a festa. Se escolher a mulher negra, quem deixa o presente, Areva? Para quem você vai deixar o presente? Você vai embora, você não vai embora para o Trump. Enquanto sobre Kamala Harris. Então, de onde estamos tirando esse consenso sobre quem deveria ser esse candidato democrata ideal? Diga-me isso. Ninguém me disse quem deveria ser. E então me diga como você vai conseguir os 4.000 delegados, dos quais eu sou um. Sou um delegado vindo da Califórnia. Então quem vai sair? Primeiro diga ao Joe Biden que ele precisa se afastar, porque ninguém está sendo maduro nesse processo. Joe Biden não é apenas o presidente. Existe uma equipe inteira de pessoas. Existe uma administração.
Então, se Joe Biden, quando for reeleito, o que eu prevejo que vai acontecer? Ele traz consigo Kamala Harris, a administração mais diversa da história deste país. Vocês só precisam manter o rumo. Tivemos mais juízes negros nomeados sob Joe Biden do que sob qualquer outro, até mesmo o presidente Barack Obama. O que eu mais gosto desse trecho é que no final ela diz, sabe, só precisamos ser maduros. Mas ela começa dizendo algo como, vamos explodir tudo. A gente vai partir pro lado do gueto se não conseguirmos o que queremos. E todo mundo só precisa ser maduro? Ok, a gente vai partir pro lado do gueto. Ei, seja maduro. E isso realmente, pra mim, resume o direito civil. Bem ali, basicamente, é a cultura da chantagem. É tipo, nos dê o que queremos ou vamos acabar com a sua vida inteira e vamos te chamar de racista. Esse é, na verdade, o argumento. Ela não apresenta um único argumento sólido sobre por que Kamala Harris está preparada para liderar o país. Ela só está dizendo que ela é negra. E se não conseguirmos o que queremos, vamos fazer o que os democratas pedem para fazermos, que é protestar violentamente em nome deles. Alguém mais está cansado disso? Eu já estou exausta disso, mas vocês me conhecem. Eu fui contra o BLM desde o começo, e quando vejo essas coisas, é simplesmente a coisa mais previsível do mundo. Francamente, acho que a retórica dela é muito ruim. Quer saber o que é realmente bom? Good Ranchers, meus amigos, porque a Declaração de Independência afirma que todos temos direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E não consigo pensar em uma maneira melhor de ser feliz do que ter comida deliciosa e momentos à mesa com minha família. Good Ranchers me ajuda a fazer as duas coisas, entregando carne americana de alta qualidade diretamente na minha porta. A carne deles é realmente, e digo isso mesmo, uma das melhores que já comi. Você sempre me vê marcando isso no Instagram. É uma delícia. Não perca o especial de 4 de julho. Aproveite os $100 de desconto, além de hambúrgueres Wagyu grátis por 1 ano com meu código Candacina Ranchers. Você nunca mais voltará ao corredor de carnes depois de experimentar a boa qualidade dos fazendeiros, 100% americano. Não há antibióticos nem hormônios adicionados. Eu poderia continuar falando dos benefícios, ou você pode experimentar e ver por si mesmo, porque estou sendo tão suave nessas transições de anúncio. A prova está na proteína. Aqui está minha parte favorita sobre a Good Ranchers. Eles são uma empresa familiar americana, baseada em valores americanos. Os fundadores, Ben e Crowley Spell, queriam alimentos confiáveis para seus filhos e não encontravam uma fonte conveniente e transparente de carne americana. Então abraçaram o espírito americano e sua fé em Deus, tornando-se a solução que todos precisávamos. Junte-se à revolução da carne e conquiste sua independência do corredor de carnes. Na Good Ranchers, com o código Candace, você ganha $100 de desconto, além de hambúrgueres Wagyu grátis por 1 ano. Não perca essa oferta. Experimente a Good Ranchers hoje mesmo. Certo, pessoal, agora é hora de ler alguns dos seus comentários. Fiquei completamente impressionada com as histórias que as pessoas compartilharam, pessoas que sobreviveram, cujas famílias sobreviveram, o que os aliados fizeram com elas após a Segunda Guerra Mundial. E aqui está apenas um comentário. Planquimos escreveu, meu avô era um Sudetendeutscher. Ele era um homem incrível e nunca deixou de sentir-se conectado à sua terra natal. Sentia-se conectado à sua terra natal. A irmã dele foi estuprada por soldados russos e nunca se casou. O irmão dele perdeu as pernas como soldado menor de idade em Stalingrado. Eles perderam a fazenda e foram expulsos de casa. Tenho uma reverência infinita pela perseverança dele. É muito verdade, muito verdade. Stephen escreveu, estava esperando que alguém realmente falasse sobre isso como descendente de alemães. Minha avó teve que fugir com meu avô judeu-alemão para a Inglaterra. Nada é contado sobre as pessoas inocentes que perderam tudo e tiveram que fugir. É muito verdade. E sabe, o assustador é pensar que depois simplesmente aprovaram leis. Tipo, se você questionasse de qualquer forma a narrativa da Segunda Guerra Mundial que foi imposta, e isso ainda vale hoje, você pode ser preso. Os alemães ainda têm medo por causa das leis de discurso que foram aprovadas. E espero que as pessoas que assistem a esse programa entendam por que estou abordando esses tópicos, porque são assuntos muito próximos, ou seja, estão falando sobre aprovar leis de liberdade de expressão neste país. Ok. E por alguma razão, americanos, nós ficamos com a cabeça nas nuvens. É como se não percebêssemos que é tão fácil tirar a liberdade. E se não começarmos a prestar atenção, a aprender a verdadeira história, a entender como isso foi feito, então vamos nos tornar vítimas disso no futuro. Eu realmente acredito nisso. Essa pessoa escreve, este é Abubakar, um ouvinte frequente de Mogadíscio.
Tenho acompanhado sua carreira desde sua audiência no Congresso, anos atrás. Tenho que dizer que gosto ainda mais da sua perspectiva agora como comentarista independente. Você não parece evitar os temas que importam para seus compatriotas, como espiritualidade e religião, que eu acredito que a América precisa mais e não menos. Para deixar claro, sou um homem muçulmano, mas acredito que uma América consciente de Deus será boa para o mundo. Desejo a você uma carreira frutífera no caminho que escolheu. Lembre-se, o mundo precisa de mais liberdade de expressão, não menos. Cuide-se, fã global. Muito obrigado. Eu também acredito plenamente nisso. E definitivamente estou assumindo mais riscos porque sinto que estamos em risco como país. E eu penso nos meus filhos. E se não tivermos coragem, sabe? As pessoas dizem, Candace, você tem tanta coragem. A maioria dos comentaristas não fala sobre essas coisas. Eu considero isso covardia. Você literalmente não se importa com seus filhos. Você pensa, ok, bem, a América provavelmente vai ficar bem até eu morrer. Provavelmente. Mas e as futuras gerações? Todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos a pressão do comunismo acontecendo agora. Sentimos a guerra sem fim. E temos que ser uma geração que vai enfrentar isso. Não tem problema nenhum ser chamado de nomes maldosos na internet, como ser chamado de idiota na internet. Quem se importa, essas pessoas não significam nada pra mim no grande esquema das coisas. Kay Joy escreve, eu sou nipo-americana. Minha avó assistiu ao ataque a Pearl Harbor acontecer do quintal de casa. O pai dela era dono de uma mercearia bem perto da base militar. E depois de Pearl Harbor, os militares os assediaram, agrediram e roubaram deles. Depois, finalmente, eles foram reunidos e enviados para um campo de confinamento na Califórnia. O pai, a mãe, a irmã, 3 irmãos e ela, cada um morreu de diferentes doenças até o fim disso tudo. Só restaram minha avó, de 12 anos, e a irmã dela, de 16. Deram a elas $20 e uma passagem de ônibus. Elas perderam tudo, a família, a casa e o negócio. Tiveram que recomeçar como crianças em um lugar desconhecido, só com uma a outra, e de alguma forma conseguiram. Ouça ela contar essa história. Foi de partir o coração, e até hoje não sei como ela conseguiu. Ela sempre foi e sempre será minha heroína. Sim, e isso também, sabe, falando sobre a força que deveríamos ter, você realmente deveria refletir sobre o que seus avós ou bisavós passaram, sabe, uma época de tumulto global. E o que você acaba percebendo é como nós simplesmente fomos enfraquecidos. As pessoas desabam só com a ideia de serem chamadas por um nome. Eu não quero dizer, eu sei que não é verdade, mas não quero ser chamado de transfóbico, racista ou antissemita. Eu não quero que as pessoas na internet zombem de mim. Eu não quero estar em alta porque estou falando sobre as origens satânicas da NASA. Quem se importa, gente? Cresçam. Quero dizer, isso é tipo aquele velho ditado de palavras não me atingem. Elas quebram meus ossos, mas palavras nunca vão me machucar. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você está lidando com pessoas que são psicopatas, quero dizer, as mentiras que eles contaram, na escala em que contaram, são totalmente psicopatas. E eles vão lutar com unhas e dentes para proteger a narrativa. E eu vou lutar com a mesma intensidade para quebrá-la. Por fim, recebi esse comentário no Manect e é um comentário que recebo com frequência. Diz assim: olá, Candace, eu sou o David e fui um dos pais que participou daquelas 4 chamadas mensais no Zoom sobre vacinas infantis em 2022. Enquanto você as gravava para o Party. Adorei as refilmagens para o Daily Wire, mas fico me perguntando qual é o plano de longo prazo para essa série. Você tem planos de encontrar um novo lar para ela? É um dos projetos mais profundamente importantes em que acredito que você já trabalhou e acho que você nunca saberá o quanto de coisa boa acabou surgindo dessa série. Mais uma vez, obrigado por isso e adorei discutir tudo isso com você naquelas chamadas do Zoom. Sim, e antes de mais nada, quero apenas agradecer a você, David, por ter sido um dos primeiros apoiadores do Shot in the Dark, porque eu estava fazendo tudo sozinha. Não era algo popular antes da Covid ser uma pessoa que se manifestava contra vacinas. E eu sabia que Deus me deu uma plataforma por muitos motivos. E eu realmente acredito que as crianças estão sendo envenenadas sob o disfarce da ciência. E eu criei essa série simplesmente para dar aos pais informações que estão sendo escondidas deles bem diante dos seus olhos. A mesma coisa que faço com este programa. Te dou informações sobre a história que estão sendo escondidas bem debaixo do seu nariz e que talvez você não saiba. E vamos trazer isso de volta, porque nada me deixa mais feliz do que quando ando na rua e as pessoas vêm até mim com seus bebês e dizem: eu tenho o bebê mais saudável de todos. Sabe, graças à sua série, eu fui informada e me senti confortável em dizer não a isso e não apenas confiar no médico. Deu ciência. Sabe, os médicos confiariam na ciência. Nem faça perguntas. Você não sabe de nada. Vamos usar táticas de medo para te deixar assustado, para que não nos ouça. De novo, a ciência se transformou em um culto pagão, com várias divindades, médicos, autoridades, o CDC, a FDA, a NASA, todas essas coisas, apenas dizendo o que você deve acreditar.
E quando você realmente não sabe nada, tipo, não temos informação nenhuma e confiamos cegamente nas autoridades. Eu não faço mais isso. Eu quero saber qual é a informação. E como eu disse, e vou repetir, acredito que o seu discernimento vem de Deus. Falamos sobre o seu instinto, esse é o seu instinto divino, e há pessoas que estão intencionalmente nos afastando na nossa sociedade. Nos afastando de Deus, nos afastando do nosso instinto. E eu espero que qualquer coisa que eu crie te aproxime disso, te aproxime de entender que você tem um Criador. E o seu Criador não é um médico ou um cientista, simplesmente não é. Me desculpe, é Deus. Dito isso, senhoras e senhores, se vocês gostam do que estamos fazendo aqui, por favor, acessem o locals.com e apoiem o programa da forma que puderem. Você pode doar uma vez, você pode se tornar um assinante mensal, doar mensalmente ou você pode se tornar um doador anual. Agradeceríamos qualquer contribuição, porque queremos manter o programa gratuito, livre para falar sobre qualquer assunto e livre para declarar que Cristo é Rei. Nos vemos na sexta-feira, pessoal.